Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mamicast. Eu sou a Nath e hoje o nosso papo é sobre uma bebida que eu amo, uma das minhas favoritas da vida, que é o saquê. Como essa é a primeira vez que a gente fala de saquê aqui no Mamicast, eu convidei um especialista master em saquê, o Fábio Ota, que é dono da Vega Saquê Importadora, para contar um pouquinho sobre essa bebida tão especial e cheia de umami. Fábio, seja muito bem-vindo ao Mamicast. Muito obrigado, Natália. É um super prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar de saquê, que é a bebida que mais tem umami dentre todas as bebidas alcoólicas, tá? A gente vai entrar em detalhe disso depois. Exatamente. Aliás, já que a gente tocou nesse assunto, já vou dar a primeira dica. Para quem não sabe exatamente, nunca se aprofundou no gosto umami, já estou dando spoiler aqui, o umami é o quinto gosto. Nós gravamos um episódio alguns 2 anos atrás, 1 ano atrás mais ou menos, eu publico ele de novo para vocês, sobre o gosto umami com a doutora Ellen Maluli, que é especialista, ela é PhD no gosto umami, então foi um episódio bem técnico, bem cheio de química, mas muito legal para entender um pouquinho mais de tudo que tem por trás do nosso gosto gostoso, que está tanto presente no saquê. Fábio, como a gente está falando, então, pela primeira vez de saquê aqui no Mami, começa dizendo pra gente o que é saquê. Saquê é uma das bebidas nacionais do Japão, né? É um fermentado de arroz, água e 2 fungos. O fungo Kodi, que transforma o amido do arroz em açúcar, e a levedura, que transforma o açúcar em álcool. Em alguns saquês também tem a adição de álcool etílico, que geralmente vai da cana-de-açúcar aqui do Brasil. 90% do álcool etílico utilizado na indústria do saquê do Japão é da cana-de-açúcar do Brasil. Não fazia ideia disso. Pois é, tem saquê que eu importo que tem o álcool de cana-de-açúcar que foi do Brasil para lá e voltou um pouquinho dentro do saquê. Bom, você falou uma coisa bem interessante, que é o ponto sobre saquê ser uma bebida fermentada. Porque uma das maiores confusões que se faz acerca do tema saquê é que saquê seja um destilado. Eu presumo que tem um pouco a ver com ser uma bebida translúcida, né? O que nos faz lembrar de vodka, de gin, de cachaça, o que nos leva para esse lugar do destilado. Mas também tem alguns saquês que são um pouquinho mais fortes no paladar, então dão essa sensação de um grau etílico muito elevado, que fazem as pessoas acharem que pode ser um destilado, mas na verdade é um fermentado, né? É uma bebida muito antiga. Você tem um pouquinho de noção da história do saquê para contar como é que surgiu, quanto tempo faz que surgiu? Sim, sem dúvida. Assim, a história é milenar, assim, tem mais de 1.500 anos no Japão. A primeira versão do saquê surgiu nos templos shintoístas. Tem até alguns filmes que mostram isso. Tem um anime que chama Your Name, né, o Kimi no Na wa, que mostra a sacerdotisa de um templo shintoísta mastigando o arroz cozido e depois cuspindo num potinho. E aí, com a saliva dela, né, que tem enzimas, começa ali a quebra do amido em açúcar e depois a fermentação. Não vou falar muito do filme, que senão vou dar muito spoiler para quem não assistiu, né? Mas é uma bebida milenar, só que nos últimos 40 anos ela evoluiu muito, assim, no sentido de qualidade, principalmente porque se tornou popular uma máquina de polimento do grão de arroz, que se chama máquina de polidora vertical, e isso permitiu que se chegasse até o miolinho do arroz. Então, geralmente, quando a gente faz o saquê, quando se produz o saquê, se faz esse polimento da parte externa para chegar mais no miolo de amido. Então, quanto mais polimento você faz, geralmente o saquê tem sabores mais limpos, geralmente mais leves. Então, teve esse boom desse tipo de saquê ginjo na década de 90, e de lá para cá as exportações cresceram muito. Hoje, 10% do que é produzido de saquê no Japão é exportado. Até 3, 4 anos atrás era só 5%, então assim, está dobrando a cada 3, 4 anos, sabe? Mas voltando um pouquinho na questão conceitual, né? Muitos brasileiros e muitos clientes assim que a gente encontra, não só no Brasil, mas esse é um conceito que as pessoas têm em países que não são muito acostumados ao saquê, é que saquê é uma bebida forte, que saquê é uma bebida destilada. Acho que conta essa questão de ser translúcida, mas no Brasil, principalmente, é o fato de a maioria das pessoas terem conhecido o saquê dentro de uma caipirinha de saquê.
Então tem esse drink que é a caipirinha, né, que é feito geralmente com cachaça, ou com vodka, ou com saquê. Desses três, o saquê é o único que é fermentado, é o único que tem um grau alcoólico mais baixo, tem de 13 a 16%, portanto muito parecido com o vinho, né? Só que as pessoas aprenderam o que é saquê dentro de uma caipirinha, né? Uma boa parte dos clientes hoje conheceram pela primeira vez o saquê. Eu também, eu bebia saquê pela primeira vez em saqueirinha. Saqueirinha de morango foi comigo, entupia toda hora o canudo, mas me apaixonei por saquê ali. Depois eu descobri como é que era tomar saquê, né? Eu achei que tinha me apaixonado ali até provar o saquê puro e começar a degustar. E se você for considerar que numa caipirinha entra muita fruta, muito açúcar, né? Isso acaba escondendo um pouco o sabor do saquê. Então as pessoas tendem a não conhecer o sabor do saquê e também tendem a achar que o saquê é uma bebida forte. Você mencionou que alguns saquês são fortes, mas isso tem muito a ver com a forma como você importa esse saquê. Nós hoje somos a única importadora que traz tudo refrigerado do Japão a menos 5 graus e mantém em depósito a 0 grau. Por quê? Porque quando você traz o saquê lá do outro lado do mundo, ele demora 45 dias pelo menos para chegar aqui no Brasil. Existe uma instrução de órgãos do governo japonês que você não pode passar de 15 graus na temperatura de manutenção do saquê. Os saquês mais frutados, mais aromáticos, você não pode passar de 4 graus. Então imagina dentro de um container... E eu já provei alguns bem aromáticos que você super importa. Aromáticos. Inclusive, eu falei para você quando a gente se encontrou num evento, que foi quando eu fiz o convite para gravar esse episódio, Isso. que eu conheci você não vai lembrar, mas eu conheci você uns 2 anos atrás, numa feira Naturebas, e foi ali que eu... Ah, que legal. Eu já bebia saquê, mas foi com saquês que você estava servindo na feira que eu disse, opa... Olha a diferença desse para esse. Eu nunca tinha provado saquês mais assim, mais especiais, especialmente lado a lado, para conseguir ver as diferenças. Então, só queria deixar esse comentário sobre saquês muito gostosos mesmo. Que legal. E de fato, né, muita gente acha que saquê é uma coisa só. Não, saquê é tão diverso quanto o vinho. Hoje são 1.200 fabricantes de saquê no Japão, somente no Japão, tem em outros países. E cada produtor no Japão fabrica entre 10, 15, até 20 rótulos, geralmente de uma ou duas marcas. Então a gente está falando de um universo de 20 mil saquês diferentes. Tá? Esses 20 mil saquês são todos diferentes um do outro. Existem alguns parecidos, mas, por exemplo, no meu portfólio de importação, eu só trago saquês um diferente do outro, para que você saiba aquilo que você está tomando e já peça pela marca. Então, se eu estou pedindo um Niida, por exemplo, que é um saquê que a gente participa da Feira Natureba já há 3 anos, porque ele é feito com fermentação natural, as pessoas já sabem o que vão encontrar naquele saquê. Vai ter muito umami, ele usa 80% do grão de arroz. Quanto mais você usa do grão de arroz, mais aminoácidos você utiliza, né, que ficam na parte externa do grão, e aí, portanto, mais umami vai ter o saquê. Então, muita gente acha que geralmente o saquê melhor é aquele que é feito com arroz mais polido. Não, o saquê feito com arroz mais polido é o saquê mais caro, porque você só está usando o miolinho do arroz. Então você precisa de muito mais arroz para fazer aquela quantidade na garrafa. Se você gosta de um perfil mais aromático ou frutado, mais limpo nos sabores, provavelmente você vai gostar dos saquês mais caros que são com arrozes mais polidos. Porém, se você gosta de um sabor mais rico, com mais umami, com mais acidez, geralmente com mais corpo, provavelmente você vai gostar de saquês mais baratos, que tem menos polimento e, portanto, mais aproveitamento do arroz, né? Então, essa é uma concepção muito comum, a pessoa achar que saquê é uma coisa só, né? Mas não, geralmente é porque ela conheceu ou na caipirinha ou porque está bebendo saquê que não veio importado refrigerado. E aí vai ficar tudo igual mesmo. Sobre o tipo de arroz utilizado para o saquê, pode-se usar qualquer arroz? Se faz com arroz diferentes, dá muita diferença o tipo de arroz no resultado final de aromático do saquê? Aromático nem tanto, mas em termos de sabor, sim. Existem mais de 100 tipos específicos de arrozes para fazer saquê, porém muitos saquês são feitos com arroz culinário mesmo, tá? Por exemplo, existe uma categoria de saquês que chama futsusho. Futsusho quer dizer um saquê do dia a dia, eu costumo chamar de saquê de mesa. 60% da produção e do consumo no Japão é de saquês de mesa, futsusho. Esses saquês futsusho, eles são feitos com arroz culinário em sua maioria, tá? E geralmente tem adição de álcool.
para justamente ter um custo mais baixo e ser um saquê mais para o dia a dia. Mas tem futsushis incríveis, tanto que eu trago um de caixinha, que é uma caixinha preta, que é o Miyako Rumari, que é o nosso mais vendido desde o primeiro mês de importação. Assim. Então, Esse eu já isso que é comprei. legal. Ah, obrigado. Legal. Esse eu já comprei porque ele é maravilhoso. Eu sempre tenho uma garrafinha de saquê na geladeira. Geralmente esse saquê de mesa, que é o saquê do dia a dia, porque quando a gente fica muito em cima de uma bebida, você sabe, você deve de vez em quando ter uma hora, vou relaxar, não vou tomar um saquê, porque saquê é meu trabalho, eu fico pensando no trabalho. Eu faço isso com vinho, então deixo de lado, tomo um vermute, um saquê, alguma coisinha assim que não tenha tanto a ver com o meu mercado, para poder relaxar e não pensar muito. Então eu sempre tenho, e esse foi um que, quando eu provei na feira, eu achei excelente, e depois eu fui provar, fui num restaurante na Vila Buarque, e aí era um omakase, na verdade, e eles tinham uma opção de open bar de saquê. Ah, eu sei, o que tem o sushi em cima. O Koya, exatamente. O Koya, isso mesmo. E era esse saquê que tava no open bar de saquê. Quando eu perguntei qual era o saquê, ele mostrou e disse, esse eu quero, pode servir, por favor, que é maravilhoso. Ah, que legal, que legal. Então, a questão do saquê de mesa é muito legal porque geralmente não é um saquê feito para exportação. Ele é feito para atender aquele público local no Japão, né? Geralmente para harmonizar com as comidas da região. E sempre que eu visito uma fábrica, se eu não peço para provar o futsushi, geralmente eles não servem para degustação, sabe? Eles querem geralmente servir aqueles saquês mais premium, né, os mais premiados, ou os mais caros e tal, mas eu sempre peço para provar o futsushi, porque provando o futsushi você tem muito da percepção da qualidade daquele produtor, da linha que aquele produtor segue, né, e às vezes você acha algumas pérolas assim que vale muito a pena trazer. Então, futsushi é um saquê de mesa que é a categoria que eu mais gosto de procurar no Japão. Quando você fala sobre o consumo no Japão, né, 90% dos saquês ainda ficam no Japão, 10% são para exportação. Você tem noção de qual é a média de consumo por habitante no Japão, de saquê? Esse número por habitante eu não tenho, mas o saquê ele tem perdido espaço entre os japoneses. Primeiro porque é uma população que está decrescendo. Segundo porque a concorrência é muito grande. Se você for falar de bebida alcoólica do Japão hoje, você tem cerveja excelente, você tem whisky que nos últimos 10, 15 anos cresceu muito. Cresceu muito, o preço ficou lá nas alturas porque todo mundo quer comprar. Vinho tem produção local também, além de ter importação gigantescas, então coisas que você nem acha aqui no Brasil, é muito comum você achar em qualquer loja de vinho lá em Tóquio, com preços super competitivos. Assim. Então, a concorrência é muito grande. Tem também shochu, que é outra bebida nacional do Japão, mas justamente é por isso que o governo japonês aposta na exportação, porque é um mercado que ainda está descobrindo o saquê. Se você pegar hoje os restaurantes Michelin, na Europa, na Ásia, a maioria vai ter pelo menos 1 ou 2 saquês na carta. E no menu harmonizado também. Então hoje a gente fornece para praticamente todos os restaurantes Michelin aqui no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, o que não tem nada a ver com comida japonesa. Né? Eles têm o saquê lá no meio, e o saquê é servido com um prato, que é um dos pratos ali da sequência de pratos, e é no meio do vinho. Então vem um vinho, depois vem um saquê, aí a pessoa fala, mas que saquê? Que vinho é esse aqui e tal? Não, isso aqui é um saquê. E dá muito certo, assim. Aliás, já que você mencionou isso de servir o saquê no meio do vinho, eu lembrei que eu provei um saquê. Eu sou péssima com nomes e ainda mais nomes de saquê. Mas Sim. Eu provei um que eu comprei de você. Eu comprei a caixinha e eu comprei um outro de garrafa verde, não quer dizer nada, né? Mas eu lembro, o que me impressionou é que ele tinha um nariz que lembrava muito Sauvignon Blanc. Tinha um nariz muito de vinho. Sim. E que eu pensei assim, se o pessoal do vinho prova isso aqui, se a gente colocar cegas, uma pessoa desavisada põe e diz Sauvignon Blanc, até prestar atenção, até provar, vai confundir com o vinho, porque tem muito, né? Tem muito essa questão aromática que automaticamente, quando a gente pensa em saquê, talvez por essa conexão com destilados que a gente faz na cabeça, a gente tende a achar que é uma coisa muito mais neutra do que ele de fato é. O saquê pode ser muito aromático e no paladar também tem bastante gosto. E, inclusive, ele é uma ótima bebida para harmonização, né? Exatamente. E quando a gente fala de harmonização,
geralmente vem na nossa cabeça, bom, então eu vou num restaurante japonês, eu vou pedir um prato ali de sashimi e pedir uma dose de saquê. Mas o que eu acho muito legal é que é uma bebida que combina com muita coisa. E, inclusive, nesse evento que a gente combinou de gravar esse episódio, foi isso. Foi um evento, uma degustação de saquês num restaurante da Paola Carosella, que é argentina. Nós comemos saquê com empanada, com vários pratos, e nenhum deles era de origem oriental. Então isso é muito legal. Você pode falar um pouquinho dessa capacidade que o saquê tem de combinar com a comida? Claro. Inclusive em todos os festivais do saquê que a gente faz, e já é o terceiro ano que a gente fez, né? A gente sempre tem eventos com harmonização com comida japonesa e com comida não japonesa. Então esse ano foi no Arturito, não japonês, o ano passado foi no Cora. Então a gente está sempre querendo mostrar isso, né? Que funciona muito, né? Na parte de técnica, né? Se você for ver, é a bebida alcoólica que mais tem umami. Só por isso já justifica a melhor harmonização com tudo que é culinário. Mas saquê também tem acidez, que é uma coisa que muita gente não conhece no saquê, né? Você provou lá no Arturito o Bom Michele, que é um saquê que tem muita acidez. Ele é até feito com levedura de vinho, então às cegas, provavelmente muita gente acharia que é vinho. E ele tem uma acidez super alta, tem um dulçor também super balanceado e tal. Então o saquê tem a característica de umami, mas também pode ter acidez, pode ter leveza, mas pode ter corpo. Então é uma coisa múltipla, assim, sabe? Assim, sempre vai ter um saquê certo para aquela comida ou para o seu gosto. O que acontece é que a gente não tem toda a variedade que tem no Japão. Né? No Japão, se você quer abrir um restaurante que faça harmonização com o saquê, você tem lá 10 mil garrafas diferentes chegando ali na sua porta, ali se você pedir. No Brasil, talvez tenhamos uns 200 rótulos diferentes. Né? Então, Por enquanto, teremos mais no futuro. Existe. Qual é a harmonização mais inusitada que você já fez? Ou que você fez em um evento e que os clientes se impressionaram demais? Nossa, nunca tinha pensado neste prato com saquê. A coisa mais diferentona. A gente fez vários pratos que funcionaram super bem, assim, que foram bem diferentões, né? Na primeira edição do Festival do Saquê em 2021, a gente teve o braseado de músculo do Rodrigo Oliveira, do Mocotó, e a gente harmonizou com o Zaku Megumi, de um Maiginjo, que é um saquê super frutado, doce, só que ele conseguiu harmonizar bem com aquele molho, né, do braseado, que era até um molho que provavelmente entrava vinho ali na composição também. Então a gordura e o salgado do prato foi super bem por contraste com o dulçor e o frutado do saquê, né? Então eu gosto muito de fazer harmonizações por contraste, né? Eu acho que elas são as mais bonitas, assim. Quando é similaridade, conceitualmente é mais fácil, né? Você pega doce com doce, ou algo mais encorpado com algo encorpado e tal. Então, eu acho que o por contraste traz um desafio maior. Teve também no ano passado, a gente teve esse jantar no Cora, onde teve uma salada que eu lembro que tinha salsão, erva doce, maçã verde, e aí com um dos saquês de um Maiginjo, que a gente tem o Toko Chou Karakuchi, que é bem seco, ele ficou lindo, assim. Então, assim, com umas saladas de verão, um saquê funcionou super bem, um saquê super seco, assim, que em tese talvez não funcionasse. Esse é outro aspecto que eu defendo muito, assim, no Japão, tudo que é restaurante de harmonização, eles fazem muitos testes. Às vezes eles ficam semanas ou meses para decidir se aquele prato e aquele saquê vão combinar bem de fato para colocar no cardápio. Então, assim, uma coisa que eu não faço aqui no Brasil é quando o cliente às vezes pede, tem muito restaurante que já pediu, eu falei, desculpa, assim, eu não faço, mas é assim, chegar no dia, olhar o que tem no cardápio e falar, vamos colocar esse aqui, tal, sem testar. Tudo tem que ser muito testado. E mesmo que você teste, ainda dá algumas variáveis. Teve até aquele dia do Arturito, que eu me lembrei depois só, o pessoal até comentou, olha, o pão com o saquê Niida não funcionou tanto e tal. E com razão, porque depois eu fui ver nas minhas anotações, a manteiga que a gente usou no teste
foi uma manteiga defumada, e no dia foi uma manteiga normal. Então, assim, a defumada com unida funcionou super bem no teste. Só que esse teste a gente tinha feito há 3 semanas atrás, né? E aí, por alguma razão, eu não me atentei lá que tinha mudado a entradinha ali, e aí já não funcionou mais. Então, assim, a harmonização com saquê ou com qualquer outra bebida, como vinho e tal, eu defendo muito isso, né? Tem que fazer muito teste, e às vezes não dá pra fazer teste. Às vezes, quando a gente faz com sushi, né? Às vezes entra um peixe naquele dia e você não testou aquele peixe, aí você tem que deixar meio em aberto e falar assim, olha, gente, talvez esse aqui funcione, mas não vai ser aquele que foi testado várias vezes, né? Porque chegou hoje, esse peixe só entrou hoje. Não, isso é uma coisa muito curiosa, porque quando a gente pergunta para alguém que já está no mundo do vinho, que vinho você harmonizaria com a comida X? A gente está querendo saber que estilo de vinho, talvez que variedade, de que tipo de clima. Quando a gente sugere, e aí eu estou fazendo meia-culpa aqui, né? Quando a gente sugere o saquê como harmonização, geralmente a gente sugere saquê. Essa comida fica boa com saquê. Isso. Como se fosse tudo igual. Uma coisa agora, só, é. Exatamente. E assim, pensando nos saquês que a gente provou na noite do festival, que eram completamente diferentes um do outro, ali eu já não poderia dizer harmonize com saquê, porque os 2 primeiros já não tinham nada a ver um com o outro, completamente diferentes. Então, assim, você falando, eu fui pensando, nossa, quantas vezes eu já sugeri saquê para um prato, sendo que saquê, qual saquê, que tipo de saquê, que estilo de saquê? Pode ser qualquer coisa, né? Pode seguir uma linha, pode ter menos acidez, mais acidez, corpo, menos corpo, mas tudo isso é por causa dessa questão da refrigeração. Eu não falei no início, mas existe uma característica comum aos saquês que vêm sem refrigeração e são mantidos sem refrigeração. Você passa a sentir mais o álcool no nariz e na boca. E aí toda aquela parte de leveza, aromática, de frutas, flores, isso some e o que entra no lugar é álcool. Então, é a mesma bebida que saiu do Japão, só que ela veio numa temperatura acima de 15 graus, ou os mais aromáticos acima de 4 graus, e foi se degradando. Quando chega aqui, por mais que você volte com a bebida para a geladeira, a hora que você abre o saquê, você já vai sentir mais álcool no nariz. E aí, quando você experimenta, também você vai sentir álcool na boca. E aí, o que acontece? Todos os saquês que foram trazidos em containers assim, vão estar muito parecidos um com o outro. Então, essa ideia de que saquê é uma bebida única, ela foi causada também pela forma como se importa saquê até hoje, tá? Que é sem refrigeração. O que também, além de deixar os saquês todos muito parecidos, dá essa sensação que você falou, né? Ele vem só álcool no nariz, só álcool na boca, tem então só faz álcool, com que as pessoas provem, mais. As pessoas ficam com a sensação de que é uma bebida destilada por álcool. Exatamente. E bom saber, não fazia ideia que era. E eu achei que isso era só fruto de um saquê mais barato, mais massificado, que ficava muito parecido. Não, é transporte mesmo. Na verdade, é um defeito de manuseio. E até pelo contrário, o saquê que mais sofre com o calor é o saquê mais caro. É o saquê com arroz mais polido, que tem mais aroma, que é mais sensível, que é mais elegante. E aí ele chega aqui já um suquinho, entendeu? Sabe aquelas nuances de leveza, que você sente retrogosto depois, ele aparece, ele vai mudando na sua boca? Isso já não acontece mais porque ele já virou quase um refrigerante, assim, algo que ficou, se era doce, ele ficou mais doce, ficou mais pesado, e o álcool empapuça, assim, fica mais difícil beber. É por isso que você não bebe tanto em quantidade quanto um saquê que vem refrigerado. Eu tenho clientes que falam assim, nossa, mas essa caixinha de 2 litros aí dá para matar em um casal numa noite, né? Tomara que tenha ido de Uber, né, beber, né? Mas, assim, por quê? Porque também fica mais fácil de beber. Eu vou contar até um segredinho para você. Como é que a gente faz o treinamento das brigadas no restaurante, né? Eu vou lá, levo os saquês e a gente experimenta. Todo mundo que vai vender os saquês, a gente oferece bonificado o saquê para eles experimentarem, para poderem venderem melhor, né? Mas quando, por exemplo, o treinamento é fora de São Paulo, a gente faz uma sessão online como essa aqui, com a equipe toda do restaurante, com a brigada toda, e aí a gente vai experimentando os saquês todos. Aí no final, eu faço o seguinte, eu falo, olha, vocês têm algum saquê de alguma outra importadora? Não precisa nem me falar a marca, tá? Mas tem algum aberto aí para vocês experimentarem?
Aí o pessoal, tem X, Y, Z, qual que você quer? Eu falo, não, pega qualquer um. Pega o que vocês vendem mais aí. Tá? Abre e coloca um pouquinho, um golinho em cada taça aí para vocês experimentarem. Aí nessa hora eu peço para eles ficarem todos na frente da tela para eu poder ver a carinha deles, né? Porque Já é a aproveita para parte fazer um mais print e registrar. é a parte mais gostosa do treinamento, para falar a verdade, porque assim é patente, assim você depois de você ter experimentado 5, 6 saquês super refrescantes, super diferentes um do outro, aí você toma aquele que não veio refrigerado, que não foi mantido refrigerado, você sente só o álcool. E aí, assim, se tiverem 10 pessoas, são 10 pessoas, se tiverem 15, são 15 pessoas, eles falam, nossa, mas esse aqui não dá para beber, ou esse aqui, puxa, é muito alcoólico e tal. Aí eu pergunto, bom, qual que é a média de doses que vocês vendem desse saquê? Aí o pessoal sempre fala, 1 ou 2 doses. É difícil você vender muito saquê quando tem um saquê difícil de beber. Então, e é uma pena que isso aconteça, porque às vezes vem um casal lá que pela primeira vez foi pedir saquê e descobriu que saquê é uma bebida muito forte para eles, e na próxima vez vão pedir cerveja ou vinho. Vinho tudo bem, ainda mantém o ticket, né? Mas trocam de bebida ou nunca mais vão falar de saquê, nunca mais vão procurar o saquê. Então, desde do saquê de entrada, eu defendo que precisa ser tudo refrigerado e precisa ser mantido com cuidado. Aquela economia que se faz nessa importação que, na verdade, acaba com o teu mercado lá na frente, né? Exatamente. O pessoal que economiza, chega um saquê ruim, o mercado cada vez vai negando mais o consumo do saquê e só piora a situação. Você falou bastante sobre a doçura, né? Como é que existe classificação de doçura no saquê? Como é que tem saquês que são muito mais adocicados do que outros, pelo menos a percepção de dulçor é muito maior do que os outros. Como é que funciona? Sim, justamente por ter mais açúcar residual. Então ele é até classificado, agora eu não lembro se são 20 ou 30 gramas por litro, acima disso ele já entra como saquê licoroso. Só que isso também gera uma dúvida na cabeça das pessoas, porque ele não necessariamente é licoroso. Ele não é licoroso, ele não lembra nem um licor, mas ele tem uma quantidade de açúcar que a legislação entende que tem que botar licoroso. Então, por isso que é importante quando você treina a brigada que eles bebam saquê, porque tem vários saquês que estão classificados como licorosos, mas que não são licorosos. E às vezes essa classificação, essa classificação ela é brasileira? Brasileira, do Ministério da Agricultura. É o mesmo problema do vinho, que a gente tinha como classificação de vinho licoroso quando o vinho tinha acima de 15% de álcool. E aí as pessoas acharam que era um vinho como um vinho do Porto, e era só um vinho com mais álcool que o normal. Aí, né? Exato, e aí agora mudaram a legislação. Agora, ao invés de chamar licoroso, chama nobre. Então, agora as pessoas olham e acham, um vinho é melhor do que o outro, porque um tem nome nobre e o outro tem um nome fino, e na verdade é só grau de álcool. A legislação ajuda a nos ferrar aqui, né? Isso porque a força que a indústria de vinho tem é muito maior que a indústria de saquê. Imagino. Então, você vê, até hoje o saquê tem selo de IPI. Então você tem que colar o selinho. Imagina para a minha operação que é tudo refrigerado. Então, o único momento que eu tenho que tirar aquela garrafa da geladeira é para colar um maldito selo de IPI. Colar. E não é só tirar da geladeira e colar, porque ele fica úmido. Então você tem que esperar secar a garrafa para depois poder colar. Então aí é quase um dia inteiro que fica fora da geladeira. Lembrando que saquê não é uma bebida perecível, tá? Não estou falando aqui, tirou da geladeira, e agora? O que vai acontecer? Não, é que eu sou bastante radical nesse ponto, porque o que não pode é transporte do Japão para cá sem refrigeração. Se você for pegar o teu carro aqui, se você comprar na minha loja aqui, da Mega Saquê, vai para o Rio de Janeiro, ou mora no Rio de Janeiro, ou vai para outro estado, tal, vai ficar 2 dias sem refrigeração, não tem problema. A nossa logística mesmo nacional, ela não é refrigerada, então ela demora alguns dias para chegar lá sem refrigeração, mas basta que chegue lá e guarde na geladeira. Agora, ficar 1, 2, 3 semanas nesse calor que está fora da geladeira, aí já prejudica. Tá? Não, são duas coisas que prejudicam. Não, e é isso, quando você está falando do transporte, as pessoas esquecem que para vir do Japão até aqui é um container que vem 45 dias pegando sol. Então, assim, não é eu tirei da geladeira e coloquei de volta. É literalmente ele cozinha. O transporte desse período de importação é crucial. São quase 2 meses ali, um mês, mesmo. num sol durante infernal. A pandemia, a gente teve carga que demorou 50 dias. E se ele estiver em cima do deck do navio pegando sol, ele pode chegar a 55, 60 graus. É literalmente cozinhar.
E aí, lembrando aqui, a gente já falou, falando com os nossos ouvintes, a gente já falou bastante vezes aqui de processos químicos e o que funciona para o vinho, nesse caso, também funciona para o saquê. A temperatura elevada, ela aumenta os processos químicos, as reações químicas. Então, o vinho deteriora mais rápido com mais calor. O saquê vai deteriorar no seu processo de existência? Vai, mas ele vai deteriorar mais rápido com calor. Então é muito importante isso que o Fábio está falando sobre temperatura, não só para o saquê ou para o vinho, para qualquer alimento, né? As reações químicas elas acontecem com mais velocidade, com temperaturas mais elevadas. Então é por isso que deixar comida no sol vai estragar mais rápido. Enfim, serve para tudo, não só para o vinho, gente. E a reação principal prejudicial para o saquê é a reação de Maillard. A reação de Maillard é o que de pior pode acontecer. Tem questão de oxidação também, tem questão de raios ultravioleta, né? Então é muito comum, às vezes, você ver uma garrafa transparente, falar, ai, que bonitinho, e às vezes tem lá folhas de ouro flutuando e tal, só que essa garrafa transparente, que provavelmente não veio refrigerada, ela não filtra nada de raios ultravioleta. Então, quando está na prateleira ali do mercado ou da loja, ele está absorvendo raios ultravioleta e está se tornando um saquê pior e bastante diferente daquilo que saiu da fábrica. Então, sem falar em alguns saquês não pasteurizados, que tem uma categoria que chama Namá, que é justamente os saquês não pasteurizados, ou que pulam uma das duas pasteurizações, e esse nem eu, que tenho toda a cadeia refrigerada, eu estou trazendo. Ainda, né? A gente vai começar a trazer em breve, vai ter um que pula uma das pasteurizações chegando em breve, mas imagina trazer um saquê não pasteurizado sem refrigeração. Não chega a saquê, né? Chega qualquer outra coisa. Não chega a saquê. Existe no mercado até uma garrafa pequenininha que também protege menos, né? Quanto maior a garrafa, melhor. Tem uma garrafa de 300 ml transparente de saquê não pasteurizado e não vem refrigerado, assim. Então, tipo, aquilo que as pessoas estão bebendo aqui, com certeza é muito diferente daquilo que saiu da fábrica lá do Japão. E essa dica, pessoal, fica também para o pessoal do vinho. E essa aqui é a mesma teoria. A garrafa transparente, ela é muito bonitinha para ver a cor do vinho branco, para ver a cor do vinho rosé, mas ela é a que menos protege. Inclusive, garrafas verdes ainda não são as que mais protegem, é aquela garrafa marrom que geralmente a gente encontra nos vinhos, que do saquê a gente vê também, né? Tem a garrafa marrom preta que protege ainda mais. Protege ainda mais. No vinho ela é bem rara, tem algumas poucas vinícolas que usam muito mais para estilo, mas a garrafinha do vinho rosé, que mostra aquela cor maravilhosa, mas é transparente, ela é bem delicada. E aí fica uma outra dica aqui também, que eu sempre gosto de comentar. Você está passando na vitrine, viu aquela loja linda, com aquele monte de vinho rosé bonito brilhando na vitrine? Então, todos eles provavelmente estão indo pro ralo, porque eles estão ali expostos àquela luz que brilha e deixa aquela cor linda, mas aquela luz está fazendo light strike, que é um defeito muito comum no mundo do vinho, e agora eu descobri que também no mundo do saquê. Porque essas mesmas reações, elas são muito comuns a esse tipo de bebida, né? Eu te interrompi quando você estava falando sobre a doçura do saquê. Sim. Os níveis de doçura. Eu fui falar da nossa classificação brasileira e você não complementou e agora eu lembrei. Para quem vem do mundo do vinho, é um pouco diferente o saquê. Assim, o doce do saquê pode ser diferente de um saquê, de um vinho doce, o que geralmente a gente chama de vinho suave, né? Por isso que nas nossas lojas a gente tem uma gradação. A gente tem nas máquinas, a gente tem aquelas máquinas dispensadoras de dose, né? Que Mentira, para saquê também? Sim, a gente usa a mesma de vinho, é a mesma. Caramba, tá? Ainda não tinha visto, vou ter que visitar a loja para fazer essa degustação. Você tem que visitar a gente lá. Nas duas lojas a gente tem 16 bicos de saquê nas máquinas. E da esquerda para a direita são saquês que vão dos mais secos, né, à esquerda, indo para o mais doce. Da esquerda para a direita, do mais seco para o mais doce. Então, é legal porque você pode começar a sua degustação por um saquê ali no meio do caminho. E se você achar que é doce demais para você ou seco demais para você, basta você continuar para a direita, se você quer mais doce, ou voltar para a esquerda, caso você queira mais seco. Tá? Geralmente a questão do dulçor é por ter mais ou menos açúcar residual, mas também, da mesma forma como o vinho, se tem acidez, vai parecer que tem menos açúcar. Né?
Então, se tem um balanço legal de acidez e dulçor, pode ser que ele tenha bastante açúcar, mas você não está percebendo porque ele tem uma acidez ali que está dando um equilíbrio, né? Eu acho que uma coisa que eu acho que é muito interessante também é porque provar dessa forma, 16 saquês, podendo tomar dose, isso é muito legal. Eu acho que é a primeira forma de fazer com que as pessoas entendam mais ou menos o que elas gostam. Mas eu sempre gosto de falar que quando as pessoas descobrem o que elas gostam, que elas não fiquem ali tão fixadas naquilo. Por quê? Uma coisa é você provar o saquê ali na torneira, purinho, outra coisa é harmonizar. E você estava falando sobre harmonizações por contraste. Eu gosto muito, por exemplo, agora a gente vai ter o Natal. O Natal da minha família geralmente tem muita coisa agridoce. Uhum. E bastante gordurosas também. Uhum. Então, geralmente, a minha sugestão quando é vinho para uma ceia muito farta, com muitos sabores diferentes, etc., mas que fica nessa coisa da ave, nesse agridoce, etc., eu gosto de um Riesling Cabernet, por exemplo, que tem um dulçorzinho bacana, porque para mim, esse dulçor fica muito gostoso quando a comida é agridoce, quando tem uma picância. E no saquê também tem isso, tem vários níveis de dulçor. Então, uma coisa é você tomar um saquê doce, sozinho, e achar doce demais, doce não, adocicado, e achar doce demais, outra coisa é fazer uma harmonização. Então, Exatamente. é também importante experimentar, entender o que você gosta puro, mas também entender que aquelas outras coisas que talvez você não curtiu tanto vão funcionar melhor com algumas harmonizações que você não está provando na hora. E essa brincadeira é muito legal, né? Exato. De conseguir fazer essa comparação entre pratos, entre saquês, entender o que gosta mais em relação a aroma, porque tem alguns saquês que são mais neutrinhos, outros que são mais exibidos. E eu acho que tudo isso faz muita diferença, né? Exato. Como é que você vê hoje no Brasil? Como é que está o consumo no Brasil? Está crescendo? Está parado? Está crescendo. A gente está acompanhando o crescimento do mercado externo, né, dos países que importam saquê. Então, o governo japonês ele tem olhado com atenção, tanto é que esses festivais do saquê, né, que a gente faz no Brasil, as primeiras 2 edições foi financiada pela Associação de Produtores de Saquê do Japão, que reúne os 1.200 produtores. Então, eles que financiaram para a gente poder fazer o projeto, né, e aí a gente fez os jantares, fez as palestras e tudo, e em 2023 a gente conseguiu o apoio dos meus exportadores especificamente. Então, quem está financiando mais recentemente são as marcas que eu passei a importar, porque já tem um volume considerável e tudo. Agora, eu não sei exatamente quando vai sair o podcast para o pessoal, mas vou dar um spoiler aqui, que em janeiro, no dia 22 e 23 de janeiro, a gente vai ter já uma outra edição do Festival do Saquê, com jantares e também com masterclasses, e aí está vindo o professor Haru Matsuzaki, do Japão, que ele é o meu mestre do saquê lá, ele que me levou para conhecer várias sakaguras, várias fábricas que hoje são sucesso no Brasil, né? E tá vindo também o Shimizu-san, que é o dono da marca Zako, que é um dos saquês mais premiados do Japão, e o Komai-san, que é da marca Mutsuhasen, que também é muito premiada no Japão. Então, olha, já notem na agenda, gente, 22 de janeiro. Isso, vai ser imperdível. E tudo que a gente faz em termos de Festival do Saquê é gratuito. Seja para as palestras, né, abertas ao público, seja para os influencers e mídia que a gente chama sempre como convidados. Que bacana. Vamos falar um pouquinho agora da Mega Saquê. Quando é que surgiu a Mega Saquê? A gente começou em maio de 2021, foi bem assim na transição ali no final da pandemia, né? E a gente abriu uma loja na Joaquim Eugênio de Lima, 1416, que fica aqui nos Jardins, aqui em São Paulo. E logo no começo, assim, eu lembro que a cada meia hora vinha um restaurante, assim, porque era novidade, né? Saquê sendo trazido refrigerado. E eu sempre conheci muitos donos de restaurante e tal. Então, no começo foi por network mesmo, porque eu sempre fui um bom cliente dos restaurantes. Mas depois foi no boca a boca, assim. Então a gente começou logo já muito forte, assim, vendendo para os restaurantes que estavam reabrindo, né? E as pessoas saindo da pandemia querendo beber, né? E aí deu um boom, assim, de vendas. Hoje a gente já tem uma segunda loja, que é junto com a nossa patisserie Amai, né? Que faz tudo os doces sem glúten, que ganhou o prêmio da Comer e Beber esse ano como melhor doceria. E a gente tem a venda de saquês lá. E hoje 80%, 85% das vendas é para restaurante. Mas a venda para pessoa física vem crescendo muito, assim, principalmente nos últimos 6 meses.
Então é um momento assim que as pessoas entenderam o que é saquê, e aquelas que não entenderam é porque ainda não degustaram. Mas isso aqui a gente faz questão de manter, né? A degustação é o nosso ponto forte de divulgação do saquê. A pessoa paga um valor que pode ser de R$ 72 para 8 saquês ou R$ 108 para 11 saquês, e ela vai na nossa loja e fica lá por uma hora e pouquinho, degustando 11 saquês diferentes. Mas vá de Uber, viu, gente? Então, se você for, não vá Gente, não, dirigindo. eu tô sabendo dessa atividade agora junto com vocês aqui. Então, assim, quem tiver interesse já manda mensagem aqui. Vamos fazer uma caravana, vamos todo mundo fazer uma degustação lá na Mega Saquê. Porque eu já provei, mas nunca provei tantos lado a lado, assim, 11 saquês lado a lado. Não, mas seria a você primeira pode vez. provar todos os das máquinas, então são 16 saquês, tá? Você é a nossa convidada para provar os 16. Olha que eu vou, hein? Eu vou ficar aqui em São Paulo nesse final de ano. Vou estar por aqui, vou lá visitar vocês. Ótimo, e deixa eu te fazer uma pergunta. Marcar. Quantos saquês você está importando nesse momento? Hoje a gente tem por volta de 20 saquês. Aqui, na verdade, temos 2 licores, então são 18 saquês e 2 licores. Mas aliás, a tendência... um dos licores a gente vai falar sobre ele, porque, assim, ó, para mim, foi... bom, eu vou te deixar continuar, depois eu falo sobre esse licor. Desculpa, número de saquês que vocês têm. E a gente, toda vez que eu viajo para o Japão, né, e só esse ano eu fui 5 vezes, só que eu voltei há 4 dias atrás, mas foi de férias. Minha esposa, que é chefe patissier da Amai, ela precisava de férias, que ela já estava anos sem férias, e aí a gente decidiu ficar 2 semanas no Japão, totalmente de férias mesmo para descansar. Mas das vezes que eu fui para o Japão, das 5 vezes esse ano, 4 foram puramente para trabalhar, para procurar saquês novos, para visitar os produtores, né? E nessas viagens a gente tem que visitar os produtores que você já importa e visitar os que você quer importar, né? Porque também você tem que manter o relacionamento e tal, e Claro. tentar trazer saquês novos também, né? Desses produtores e de produtores novos, né? Agora os licores. São 2 licores, eu conheci um deles, e para mim, minha família é italiana, eu sei que tem um monte de gente de origem italiana aqui que vai me xingar depois de ouvir isso, mas eu vou dizer, aquele licor que a gente provou é uma evolução do limoncello. Também acho. Limoncello muito melhor. Muito melhor. E quem não concordar comigo, prove que vai passar a concordar. Conta pra gente sobre esses licores, porque assim, ó, que coisa maravilhosa. Esse que você experimentou no evento é o Yuzu Moon, que é um licor de yuzu. O yuzu é um limão japonês, né? E que, na minha opinião, é o limão mais fantástico da face da Terra. Ele é incrivelmente refrescante, super aromático, e ele pode até lembrar um limoncello, mas, para mim, ele é muito superior, principalmente nesse produtor. Esse produtor é o produtor Gassan, que ele já faz um saquê que é muito vendido, que a gente trouxe para o Brasil pela primeira vez há 2 anos e meio atrás, e é campeão de venda. E aí, há 1 ano atrás, a gente trouxe o Yuzu Moon, que é do mesmo produtor. E o interessante é que a história... Vou contar rapidinho a história desse claro. Licor, que é bem interessante. Assim, eu tinha ido visitar o Yoshida-san, que produz a marca Gassan, né? E aí, no finalzinho da visita, ele pegou essa garrafa e falou assim, olha, dá de presente para sua esposa, leva de presente e tal. Porque no Japão tem um certo conceito de que... Conceito e até preconceito, né? De que o mais docinho é mais para mulher e o mais seco é para homem, que eu acho uma besteira completa, tá? Mas ainda existe muito isso. Tanto que existem marcas de saquê que muito comuns, assim, que você vai ver Otokoyama, Otoko alguma coisa. Otoko quer dizer homem. E aí, geralmente, esses saquês são todos secos. Assim, eu não importo esse tipo de saquê, porque já parte de um preconceito de que se é seco é para homem, se é doce é para mulher. Então, sim. Eu não acredito nisso. Mas aí eu peguei aquele licor, trouxe para casa e deixei na geladeira. Avisei minha esposa e falei assim, esse aqui o Yoshida-san mandou de presente para você e tal. E deve ter ficado uns 3 meses na geladeira. Até o dia que ela falou assim, esse licor aqui, eu tô pensando em fazer uns doces com yuzu e tal, deixa eu provar. Quando ela provou, ela me chamou na sala e falou assim, você já bebeu isso aqui? Não, ele te mandou de presente e tal, é bom? É bom? Experimenta isso aqui. Quando eu experimentei, eu caí de costas. Um absurdo de bom, né? E aí eu comecei a importar. Não teve jeito. Não, esse licor, gente, ele lembra muito o limoncello,
mas ele é mais leve, ele não tem aquela textura tão untuosa e pesada, e ele tem muito mais acidez. Então, para mim, falou mais leve, mais acidez, já tô gostando mais. Não, e ele é delicioso, realmente. O yuzu é maravilhoso, é um limão maravilhoso. E, nossa, eu me apaixonei por aquilo. Eu cheguei em casa falando pro meu marido, que adora limoncello, eu disse, então, você vai precisar conhecer um licor que vai te fazer largar o vício de limoncello e adotar esse novo vício aí, porque ele é perfeito. E qual é o outro licor que vocês têm? Também é de limão? Não, outro é de ameixa japonesa, só que aí vem numa caixa de 2 litros. Já é uma produção de maior volume, né? O de yuzu é bastante artesanal. Esse de ume, que é a ameixa japonesa, já é mais industrial, já é um outro produtor. Então, ele serve para coquetelaria, serve para ser tomado assim, puro. E o legal é que eu comparei todos os umeshus que existiam no mercado brasileiro. E aí eu percebi que todos eles eram muito doces. E assim, eu não sei por que as pessoas precisam... elas têm essa concepção de que para ser licor precisa ser muito doce. Né? Não precisa ser muito doce, né? Não precisa. Precisa aparecer o sabor do ingrediente e tal. Então, o umeshu que a gente importa é um umeshu que você sente acidez, acho que você vai gostar, porque você sente mais acidez, e em alguns momentos você sente quase um salgadinho, assim, também. Então não é aquele dulçor de doer o dente, assim, sabe? Não, e é muito legal, porque na verdade o que eu provei, né, que é o de limão, se tivesse uma adição de açúcar muito elevada, ela ia quebrar toda a característica daquele limão. Porque sim, existem limões menos ácidos e com mais açúcar que dá para fazer um licor se quiser. Então não tem por que pegar um licor com um limão com esse estilo e mudar o estilo do limão adicionando mais açúcar. Não faria muito sentido. Perderia o ingrediente natural ali. Eu tenho visto, nos últimos tempos, um surgimento que a gente viu no mundo do vinho, a gente vê em outros mercados também, mas eu vi o surgimento de muitos saquês em lata. Não sei se foi mais nas mídias que eu sigo, se eram lançamentos, que era, realmente não prestei atenção, mas vi bastante. Você tem algum... esse é um movimento que está crescendo um pouco mais lá no Japão, você que frequenta bastante o país. Como é que você está enxergando esse ele sempre movimento? existiu, sabe? Assim, porque no Japão existe muita venda de saquês naquelas lojas de conveniência e nos supermercados. Então, assim, é muito comum você encontrar latinha ou o copinho de vidro, que geralmente vem com uma dose padrão de 180 ml e tal. Então você só abre a latinha ou abre o copinho e bebe, né? Você leva para casa e bebe. Que seria uma dose individual, bem baratinho e tal. Então já existe. Tem um outro tipo de lata que geralmente é para saquês não pasteurizados, pelo menos os que eu vi bastante, principalmente na Europa. Uma latinha que parece uma garrafinha daquelas de leite antigas, assim, com uma tampinha assim redondinha, e parece que estão exportando bastante para a Europa. Só que eu já tomei um saquê desses que eu comprei em Portugal, se eu não me engano, e provavelmente ele não foi importado refrigerado, porque ele também não estava sendo vendido refrigerado. E naquela época eu nem sabia se precisava de refrigeração. Eu comecei a estudar saquê há 6 anos atrás, tirei já 13 certificações internacionais como sommelier de saquê, né? Então assim, eu me afundei nesse mundo do saquê e estou continuando estudando, né? Viajo muito para o Japão para continuar estudando. Mas é uma coisa que você nunca vai atingir todo o conhecimento, porque você estuda nos livros e aí cada produtor faz algo diferente. Então essas latas eu conheci na Europa, mas achei que ela ajuda a cozinhar o saquê, porque o saquê que eu bebi não estava em boas condições. Mas já existe bastante produção de lata, e acredito que agora que as garrafas começaram a ficar mais caras no mundo inteiro com a pandemia, o problema das garrafas, principalmente as garrafas de Chobin de 1.8, que eu chamo de Magnum melhorada, né, que é 1.800 ml, faz uma presença, tá? E o dia que você fizer uma festa, alguma coisa assim, é muito legal pegar uma garrafa de 1.8 assim. Uma garrafa grande para servir todo mundo. Nossa, eu acho bem bonito. legal. O pessoal, tanto que no Arturito eu levei, não sei se você lembra, tinha as garrafas de medida, tal. Quem reclamou foi o pessoal do serviço lá, porque a mão fica doendo, né? São 25 convidados, aí você tem que esticar o braço. Haja abraço. Então, haja abraço, né? Mas é uma garrafa que faz bastante presença. Então, hoje, o que está aumentando que eu tenho acompanhado, né? É a produção de Tetra Pak, a caixa de papel.
porque é mais ecológica, mais leve para o transporte, tem uma proteção total de raios ultravioleta e geralmente vem uma camada ali antitérmica dentro, né, de proteção, né? Então é É, uma embalagem que cresce essa, muito. essa questão dos recipientes, ela tá sendo muito discutida em vários mercados. Essa garrafinha que você falou, que é tipo uma garrafinha de metal com uma tampinha, parece Isso. uma... Eu tenho um gin aqui em casa que é assim, na verdade eles vendem como sendo a garrafa de refil, a garrafa original Ah, é de vidro, e eles têm um refil mais barato com essa garrafa que tem olha. uma pegada de carbono muito mais, muito menor, né? Uhum. Mas o problema é que não adianta, né? O transporte, se sai do Japão, não importa o tipo de embalagem que vier. Pode vir no melhor vidro, no mais pesado na garrafa, Exato. com a camada. Se vier num container que está a 50 graus, não vai funcionar. Exatamente. Mas eu acho legal saber que existe já essa questão da lata há mais tempo, porque para mim isso é um incentivo para o consumo solo. Uhum, Porque as pessoas têm. Eu vou abrir uma garrafa só para mim, vale a pena. Ah, mas tem a de 300 ml também, tá? Que a gente começou a importar já no último ano. Não, eu 300 gosto. dá. 300 dá, 300 Dá. dá. É o tamanho de uma latinha, aí tá tudo certo. É. Mas legal saber que o saquê trabalha isso há mais tempo, essas doses individuais, que é uma coisa que no mundo do vinho a gente vê muito recentemente. Uhum. E ainda gera muita dúvida no público em relação a como essa lata pode passar gosto para o vinho, como pode interferir, enfim, tem muita dúvida nesse meio ainda em relação às embalagens, mas não só por causa da pandemia, mas a gente tem visto muita gente no mercado do vinho também, não brasileiro, internacional, indo para Tetra Pak também, especialmente por causa dos fornos de vidro, né, na Ucrânia, que estão desligados. Então diminuiu também o fornecimento de garrafa. A gente tem visto muito essa mudança. E para o saquê, eu pelo menos entendo que talvez, por o público não estar nem tão acostumado a beber, ver uma mudança para Tetra Pak não seja tão impactante quanto para o mundo do vinho, que é uma coisa assim. Sim. Nunca vi na vida verdade. e agora esse vinho vai vir na caixinha? Não, tanto que as caixinhas estão fazendo maior sucesso em bairros super premium, restaurantes super premium, e que eu não esperava que fizesse tanto sucesso, assim, a ponto de ir no balde de gelo, assim. Alguns restaurantes já serviam a caixa Tetra Pak em balde de gelo, mas isso está se difundindo bastante, assim, então a caixinha já virou sinônimo de sustentabilidade e ter um produto de qualidade com um custo menor, porque tudo é mais fácil, né? O transporte. Vou até te contar uma história de bastidor, que esse Miyako Rumare, que é o nosso saquê mais vendido hoje, como eu estava importando essa caixa de 2 litros, eu pensei assim, bom, se eu estou importando a caixa de 2 litros e eu consigo vender para o consumidor final por 195, 2 litros, eu vou falar com o produtor, porque de repente ele faz a garrafa de 720 ml, que é padrão de saquê, por, sei lá, 1/3 do preço, ou 40% do preço, né? E fiz esse cálculo na cabeça. E fui perguntar lá para o presidente da empresa quanto sairia para ter uma garrafinha de 720 ml do mesmo saquê do Miyako Rumare. Aí ele demorou um pouquinho para fazer o orçamento. Quando ele me mandou o orçamento, foi 90% do preço de 2 litros. Ou seja, 720 ml estava custando quase o preço de 2 litros. Aí eu falei assim, não, tá estranho, não pode ser, né? E eu fiquei insistindo com ele me chamou para ir na fábrica. Eu já tinha conhecido a fábrica, mas não tinha me atentado a esse aspecto. Quando eu cheguei na fábrica, a gente desceu para a linha de produção e aí ele me mostrou. Ó, Fábio, você está olhando essa linha de produção dos saquês de caixa? Ó, a gente faz 6.000 unidades por hora. 6.000 unidades por hora, só que você está vendo quantas pessoas tem aqui na linha de produção? Não tem ninguém aqui. Falo, pois é. Só tem um cara que aperta o botão para ligar a esteira lá no início e depois para desligar a máquina ele vai lá no final do dia e desliga. Porque tudo é embalado automático, tudo. E aí por isso que é muito rápido, assim, 6.000 unidades por hora. E aí ele me chamou para o outro lado da fábrica. Falou assim, agora eu vou te mostrar da garrafa. Garrafa, ó, é esta linha aqui. Eu faço 1.000 unidades por hora e eu tenho 10 funcionários. Você entendeu agora por que sai quase a mesma coisa? Então, assim, o líquido é o mesmo, mas porque eu estou comprando numa caixa de papel, né, que protege, aliás, mais do que a garrafa, ela vai sair mais barata, né? Então, até para o consumidor é um super negócio.
Essa questão da embalagem, ela é uma polêmica em todos os mercados, pelo que eu tô vendo também. Porque no mercado do vinho a gente tem o bag-in-box, mas é uma coisa que, assim, restaurantes utilizam para servir vinho em taça, que eu imagino que também tenha sido o início do saquê de caixa mais para servir vinho em taça, até que o pessoal se habitue e agora já serve na mesa, caixinha, tá tudo certo. Sim, sim. Eu acredito muito no bag-in-box para ter em casa, deixar a bag dentro da geladeira mesmo e só servir na torneirinha. Economicamente, financeiramente, vale muito mais a pena e a gente tem já vinhos muito bons sendo vendidos em caixa. E é uma economia tão grande que aí, quando a gente faz a conta, a gente vê o quanto a gente estava pagando em embalagem. Exatamente. Se uma garrafa de 750 é quase o mesmo valor de uma caixa de 2 litros, olha o preço da embalagem aí, né? E a embalagem, literalmente, não faz nenhuma diferença. Faz na proteção, sim, mas como a gente falou, se ele for importado num container sem refrigeração, não faz a menor diferença na embalagem. Todos vão ficar ruins. Não, e a proteção então, da caixa é melhor em muitos aspectos. Né? Exatamente. Não, perfeito. Então, o pessoal já fica a dica aí, esse vinho em caixa. Esse saquezinho da caixa, ele é, tudo de bom. Perdi meu fone aqui no meio da gravação, voltando. Você falou do endereço da loja, né, da Mega Saquê, mas você não falou da doceria. Sim. A doceria fica na Amai Doces, né? Quem quiser seguir no Instagram é @amai.doces. Ela foi eleita a melhor doceria de São Paulo pela Comer e Beber desse ano. E abrimos em fevereiro, imagina. A gente abriu em fevereiro, 4, 5 meses depois, a gente entrou como finalista e ganhou. Então foi um ano. Parabéns. Tudo a minha esposa que tá à frente do negócio aí, né? E ela cozinhava super bem, aí ela fez todos os cursos do Cordon Bleu aqui em São Paulo. A gente está vendo para ela fazer alguns cursos no exterior também, porque eu acredito muito nisso, né? De sempre estar se aprimorando e tal, fazer mais cursos. Então, fica na Rua Cubatão, 305, bem perto do Metrô Paraíso, dá para ir a pé. Lá também você pode encontrar os saquês da Mega Saquê e também harmonizar doces com saquê. Então, tem uma charlotte de frutas que tem um creme de yuzu dentro, que vai funcionar super bem com o saquê Bom Michel, que você experimentou lá no evento do Festival do Saquê. Você falou yuzu, eu já quero provar. Não me interessa, nem ouvi o que era, mas vai com limão, então eu quero provar já, que agora eu sou apaixonada por esse limão. Vai ter o licor também, né? Dá para você beber por dose, dá para fazer uma degustação. Nem sempre a gente consegue fazer uma degustação guiada nessa loja, porque o foco lá é doces. Mas se você quiser comprar o cartãozinho eletrônico lá, você vai tirando as doses e vai se servindo e vai bebendo, né? Então também tem por dose na doceria. Tem por dose. Genial. Vou fazer um tour, passar pela doceria e pela Mega Saquê, pela loja também. Boa. Te aviso isso pra gente combinar. Com certeza. Bom, Fábio, chegamos a 1 hora de episódio. Mentira, e já foi 1 hora? Não estamos acredito. Falando há 57 minutos e 57 segundos nesse exato momento. Muito. Não, e como eu falei pra você quando a gente marcou esse episódio, né? Esse episódio seria um episódio meramente introdutório para trazer o tema pro meu público, que eu ainda não falei disso aqui com ele. Mas, a partir daqui, a gente só vai se aprofundar. Então, eu vou te chamar de novo pra gente falar dos estilos, pra gente falar de um monte de coisa. E deixar aqui um espaço final, se quiser mandar uma mensagem pro público, fazer um convite pro público visitar a loja, fique à vontade, o espaço é seu. Legal. Eu queria convidar todo mundo a conhecer mais do saquê, né? Como eu falei, tem bastante gente que já está conhecendo, mas eu garanto que se você não conhece, você vai se surpreender com a variedade e por descobrir que você ama saquê e não sabia. Tá? Porque com certeza, se você experimentar 8 ou 11 saquês, você vai experimentar um que você vai amar. Isso eu tenho certeza. Tá? Só que é uma coisa que é apaixonante, assim. Tanto que quando eu viajo para o Japão, eu procuro novos saquês, às vezes eu tenho até que tanta empolgação assim que às vezes você bebe alguma coisa e fala, meu Deus, o que é isso? Tanto que alguns saquês que estão hoje no portfólio eu conheci em happy hours com amigos ali, e na mesma viagem eu fiz questão de visitar o produtor, que é algo até que não se recomenda muito no Japão, porque no Japão tem muito protocolo, né? Você precisa conhecer alguém que vai te introduzir à fábrica, que vai explicar quem você é e vai explicar por que você está visitando e tal, e aí você vai com toda essa formalidade inicial. Só que, para contar um segredinho aqui, o Michele, né, que é o saque que tem levedura de vinho, e tem esse nome porque houve a música Michele dos Beatles durante a fermentação de 20 dias,
ficar tocando direto. Esse foi um saque que eu fui de sopetão, assim, meio que consegui o contato lá, aí fui bombardeado de perguntas logo no início, mas depois deu tudo certo e aí a gente começou a importar o saque. Então é saquês isso. que foram importados na empolgação. Você Exatamente. consumiu o amor, já vamos resolver isso que eu quero levar para o Brasil. Exatamente. Geralmente esses são os melhores. São os melhores. Bom, Fábio, quero agradecer o teu tempo, a tua disposição para falar com a gente aqui no MamiCast, para dar essa aula introdutória para quem também se interessa, porque eu sei que todo mundo que nos ouve não bebe só vinho, também se interessa por café, por cerveja, por azeite, por outras bebidas. Então é sempre legal trazer um tema que abrange um pouquinho mais esse mundo das bebidas que a gente trabalha. Então, mais uma vez, muito obrigada. Para quem está nos ouvindo, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, podem mandar para mim. O que eu não souber, eu mando para o Fábio. Ou vocês podem seguir já direto a Mega Saquei e já fazer as perguntas lá para ele também. Nos vemos na próxima sexta-feira ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.